Sexta-feira, 5 de junho de 2020, o painel do coronavírus saiu do ar. O único lugar onde o Ministério da Saúde centralizava as informações sobre a pandemia, quantos mortos, quantos casos, como que a pandemia estava avançando, esse lugar simplesmente deixou de existir. E ele deixou de existir depois de 2 dias direto de dados sendo entregados só depois das 10 horas da noite, sem coletiva de imprensa, até que finalmente o sistema saiu do ar. Sem nenhuma explicação, sem nenhuma nota para a imprensa, sem nenhum posicionamento, simplesmente saiu. E o que pode parecer só sites caem do ar, fica muito pior se você pensar que o aplicativo do Ministério da Saúde fez uma atualização removendo a aba de informações do coronavírus. As mesmas informações que ficavam no painel web saíram também do aplicativo. Não apareceu que estava em manutenção. Saíram. E até nesse meio tempo, a Johns Hopkins, que é a universidade que faz acompanhamento da Covid, né, no mundo inteiro, o Brasil chegou a sair do ranking dela porque justamente nessa mudança, nessa atualização, o sistema saiu todo do ar e nem na lista da Johns Hopkins ele apareceu. Ele só foi aparecer depois, no dia 6, já para o final do dia. Que foi quando o painel voltou ao ar, só que dessa vez com a versão muito reduzida das informações. E de uma forma até estranha, porque ainda mostra até o momento que a gente está gravando esse vídeo, o total de recuperados até então, que são mais de 200 mil recuperados, mas só mostra os casos e os óbitos do dia de hoje, das últimas 24 horas. Sem nenhuma informação de acompanhamento, porque antes ele tinha diversos gráficos, tinha até por óbito por data de notificação, além dos óbitos diários, então saiu toda a informação que tinha lá. Então a gente se encontrava numa situação que as pessoas e a imprensa começaram a chamar de apagão de dados, porque o que a gente tinha até então no Brasil era um acompanhamento que se comparava a uma vela, né? A gente tem pouco teste, a gente está fazendo um acompanhamento muito inferior ao necessário. Então a gente tinha uma vela em cima da situação da pandemia que alguém veio e soprou. E aí, diante dessa situação, a gente convocou no Instagram, no último domingo, ontem, né? Uma live junto com a Kizzy Terra, do Programação Dinâmica, que é cientista de dados, para ajudar a gente a entender qual que é a importância desses dados. A gente falou não só da importância dos dados, mas a importância da transparência desses dados. Porque, você omitir dado, você pode falar, não estou escondendo nada, eu só estou dificultando o seu acesso. Isso também é uma forma de falta de transparência, porque a partir do momento que você dificulta esse acesso, você não consegue fazer os cálculos corretamente. Óbvio, a gente já está há 3 meses juntando essas informações, para a gente é menos complicado pegar, mas se você só olha o site por exemplo, só olha o site do painel, você não vai ter nenhuma noção do que está acontecendo. Porque uma vez que a gente já tem os dados que são atrasados, né? Como você falou, já não tem teste. Nossos dados, eles já são... a gente já consegue sempre olhar só pela janela do passado. Esses dados já são de 15 dias atrás. Aí você vai e me some com eles também. Você está sumindo com a informação, você está fazendo um apagamento de quem morreu, você está fazendo um apagamento do que está acontecendo. A maioria da população não está criando uma planilha particular com os dados de todo dia. E da forma que o painel estava antes, você conseguia ver que a pandemia seguia crescendo. E aí, a nota do governo federal, o posicionamento do próprio presidente, foi que essa renovação foi melhor para o Brasil. E isso vem de um histórico dele comentando que ele não gosta desse disque funerária, né? Que você liga a TV e ela te diz quantos mortos por coronavírus tem. Então, esse posicionamento de não querer ficar ouvindo falar do número de casos e óbitos, ele refletiu agora no painel. Porque agora o painel não diz mais quantos casos e quantos óbitos já foram acumulados ao longo do tempo. Fala só das últimas 24 horas, tem lá um número muito maior, que é o número de recuperados, e parece que a gente está indo bem, quando na verdade a gente não está nem perto disso. Lembrando que, de novo, a transparência de dados, ela te garante uma melhor tomada de decisão, ela te garante que você está fazendo acompanhamento, né, que possa
ser levado realmente em consideração. Ele pode, inclusive, indicar quando você deve reabrir ou não uma região. Muita gente chegou a comentar que esses dados não eram não vai mudar nada. Esses dados, o que vai mudar? O vírus não vai ficar mais letal porque não tem dado. A pandemia não vai crescer mais ou menos porque não tem dado. As coisas vão seguir o seu curso natural. Sendo que não é verdade, porque esses dados, eles têm uma utilidade. Esses dados não servem só para aparecer no jornal, diferente do que se pode pensar. Uma delas é ajudar a tomada de decisão dos próprios governantes. Então, como a Vivi falou, quando é que a gente vai reabrir o país? Tem que olhar para os dados, tem que ser quando a pandemia estiver numa decrescente e não numa crescente como ela está agora. Como é que a gente, como cidadão, vai fiscalizar a tomada de decisão do governo? Tendo acesso aos dados. A Kizzy comentou na nossa live sobre a lei de acesso à informação e como ela é essencial. Graças a ela, existem produtos como o Portal da Transparência, onde a gente pode ver todos os nascimentos, óbitos registrados, o salário dos funcionários públicos. O Portal da Transparência foi um ganho para a população, para nós como cidadãos, de fiscalizar o que o governo, que trabalha para a gente, né? O que eles estão fazendo. E sem transparência, sem dados, a gente perde esse nosso direito de cidadão de fiscalizar. Além disso, isso gera uma instabilidade e uma desconfiança muito grande. Então, a gente já está vindo de uma crescente desconfiança da mídia. A gente não pode postar uma notícia de algum jornal específico que a gente já está mentindo porque aquele jornal não presta, sendo que aquele jornal tem jornalistas que estão lá fazendo fact-checking, fazendo tudo direitinho. Tanto é que a gente também olha, sempre quando a gente posta uma notícia, a gente olha ela sendo veiculada em outros lugares, a gente checa essas informações. Então a gente já vem com a desconfiança da mídia, a gente já tem um negacionismo científico. Então a partir do momento que a gente já começa assim, agora eu não sei nem o que está acontecendo no país, porque os meus dados não estão nem abertos, isso vai gerar uma desconfiança ainda maior, porque se aí um jornal reporta, sei lá, 400 novos casos, o outro conseguiu pegar o dado de outra secretaria e reporta 500, a mídia está mentindo. É aquela ideia de que, na verdade, é o modus operandi do atual governo federal, que é a disputa de narrativas. Se a gente não tem um meio oficial, centralizado para conseguir esses dados, cada um pode criar a sua própria narrativa e quem vai dizer quem está certo e quem está errado? Não tem como. Então, é importantíssimo a gente ter uma fonte confiável, centralizada de informação, até para que os números da pandemia não se tornem uma questão de opinião, porque não é. Quantas pessoas já morreram, quantas pessoas já se infectaram e foram hospitalizadas, quantas famílias estão sofrendo hoje no Brasil. Não é questão de opinião, não é cada levantamento que vai dizer como está a pandemia, não. A gente precisa de uma informação centralizada. E, de novo, esses dados são extremamente importantes. Eles que guiaram os países que estão saindo bem agora da pandemia, que estão conseguindo fazer reabertura. A Alemanha só conseguiu fazer isso porque ela tinha dados confiáveis. A Nova Zelândia é um exemplo maravilhoso. A Coreia do Sul, que também ela tem ainda o trunfo de ter conseguido testar muita gente. Então, assim, esses dados são importantes, eles guiam as pessoas. O famoso estudo do Imperial College foi ele que guiou o Reino Unido, por exemplo, a tomar a decisão de começar a fazer um fechamento do país. Então, assim, não é questão de opinião. Não é assim, eu acho que a pandemia tá bem. Não é isso que tá acontecendo. Então a gente quer terminar esse vídeo te mostrando onde você pode conseguir informação confiável, atualizada sobre os dados do coronavírus. A começar, a gente criou um portal com as informações mais essenciais, né? Que são as informações que sumiram do painel. Então, casos totais, óbitos totais, casos por dia, por estado e a comparação do Brasil com o mundo. Mas vale ressaltar que a gente está confiando muito em outras iniciativas independentes que estão fazendo a coleta dos dados. Isso. Então, o Brasil.io, quem mais? O Wesley Cota, o Observatório Covid, Lagon Data, essa galera toda tá consolidando os dados das secretarias e analisando eles e plotando todo dia e postando todo dia. E centralizando essas informações.
Todos os portais vão estar apontados aqui na descrição do vídeo. Pode procurar a gente se tiver qualquer dúvida de onde conseguir informação confiável. E o mais importante de tudo, não se cale quando o governo tentar esconder, mascarar os dados da pandemia, porque isso é muito sério. Isso é um passo que não tem volta. E claro, assim, a gente tá gravando isso agora, pode ser que o portal volte. Pode ser que o portal volte cheio de informação. Inclusive, né? Exato. O governo já mostrou indícios de que está construindo um novo portal, de que tudo isso era só uma grande manutenção para liberar mais dados de forma melhor. Mas a gente sabe que não, né? A gente comentou na live ontem que é o modus operandi, é colocar o pezinho na água para ver se ela tá fria. Como teve um levante muito forte esse final de semana, é óbvio que eles vão falar que não, obviamente a não era gente isso. jamais ia remover os dados. Então vamos continuar pressionando para que eles digam que jamais iam remover os dados e que voltem com os dados, né? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu recomendo muito assistir a nossa live com a Kizzy e visitar o Programação Dinâmica. Foi uma descoberta sensacional. É um canal que eu vou sempre recomendar agora. E a gente se vê semana que vem. Um abraço. E a gente espera que mais feliz. Tchau.